Convosco mais uma vez, todos aqui e todos lá também. Um olá ao Miguel também, que está ali entretido com o lápis. E estas são alturas estranhas. Não sei se acontece convosco às vezes esquecerem-se que é uma altura estranha. Eu já entrei numas bombas de gasolina sem máscara, completamente distraído, vinha do carro, e o senhor é que me disse, olha, máscara. Mas são tempos estranhos e às vezes parece que é, mas que não é, que não parece. E não sei se estas férias foram talvez as mais estranhas para vocês dos últimos 15, 20 anos. Planos que foram por água abaixo, planos que foram completamente alterados, coisas que iam para fazer, mas já não fizeram, ou coisas que tiveram de esperar até à última para decidir se iriam fazer ou não. O em cima do joelho, que é quase uma característica portuguesa, teve de ser aumentada para podermos passar mais umas férias. A ideia das férias, quando eu penso em férias, ou até ir à casa de um familiar, eu penso em como chegar, como estar e o que fazer. E é sempre empolgante quando vamos a um sítio novo nas férias. Mas a primeira coisa é como é que chegamos lá. E hoje em dia é mais fácil. Antigamente íamos aos mapas, todo o carro tinha um mapa que era aberto e, claro, havia sempre o perguntar às pessoas, parar o carro e perguntar a alguém o caminho. Hoje em dia é diferente, nós fazemos logo os planos, Google Maps, quanto tempo é que vamos demorar, por onde é que vamos, se vamos pagar a autoestrada ou não. Ou seja, é tudo muito organizado. E nas férias também tentamos organizar o que vamos fazer quando lá chegarmos, ou seja, em chegando o que é que vamos fazer. E há pessoas que preenchem todo o seu tempo. Então vamos visitar isto, vamos ali, tempo de praia, tempo de campo, vamos conhecer coisas novas, tempo para dormir. Há pessoas que são muito simples, é tipo dormir, comer e voltar a dormir. Definição de férias está ótimo para essas pessoas. Ou seja, pessoas com férias mais organizadas, e já vi alguns cotovelos olha, isto és tu. E nas férias há também aquela ideia de como é que nos relacionamos com as pessoas que lá estão à nossa volta. Ou seja, como é que lidamos com as pessoas que estão à nossa volta, que têm o mesmo propósito, de passar férias. Há pessoas que gostam de se relacionar e fazem amizades, aquelas amizades superficiais. Há outras que nem se importam. Eu não quero saber das outras pessoas. Estou aqui, é o meu tempo, é só para mim. Mas estas ideias também podemos aplicar e pensar na igreja. Como é que chegamos à igreja? Como é que entramos na igreja? Como é que estamos enquanto igreja? Como é que estamos cá dentro? E o que é que fazemos? A igreja é para quê? Qual é o propósito? É para fazer o quê? E para nos ajudar, vamos a um texto provavelmente muito conhecido de vários de vós, em Atos 2, Atos capítulo 2. Atos 2 e os versículos 42 a 47. E diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos-te dar graças por podermos estar aqui esta tarde, louvar e engrandecer o teu nome, como
Tu mereces que seja o nosso foco, que tu sejas o nosso foco neste tempo. E agora, que tu continues a ser o nosso foco através da tua palavra. Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a estarmos abertos para sermos desafiados e para que ela nos possa transformar. Que o teu Espírito em nós nos ajude a compreender aquilo que tens para nós esta tarde. Agradecemos-te pela forma como te revelas a nós, pela forma como continuas a revelar-te a nós a cada dia. Agradecemos-te e entregamos-te este tempo, em nome de Jesus. Amém. Atos é uma continuação, não é? É um segundo volume do Lucas. Então Lucas escreve o Evangelho e ele depois escreve o livro de Atos. E Atos é um livro único, na medida em que dá uma continuidade aos Evangelhos, que é bem necessária para nós ter essa continuidade. Da mesma maneira que precisamos dos Evangelhos como continuidade de todo o Velho Testamento. Quando chegamos a esta ideia de igreja, pensamos assim, então, mas parece que o Velho Testamento não fala assim muito daquilo que nós vemos aqui enquanto igreja. Mas, de facto, é apenas uma continuidade das promessas de Deus estar com o seu povo, ter um povo para si. Como é que isso iria ser feito? Então, no Velho Testamento, ouvimos falar acerca de um ungido, de um escolhido que viria. Mais tarde começamos a ver que há um rei, que há de vir um rei de acordo com o coração de Deus, e que há um coração que precisa ser transformado. Parece que com a lei de Deus o povo não consegue viver para Deus da maneira que Deus tenciona e Deus exige que assim seja. Então há a necessidade do Espírito Santo vir e transformar corações. Agora, como é que isso acontece? E nos Evangelhos começamos a ver essas promessas a serem cumpridas. Temos o rei escolhido de Deus, Jesus. E em Atos continuamos a ver o cumprimento dessas promessas. No início de Atos vemos o Espírito Santo a ser enviado. Então toda esta ideia de igreja tem de estar ligada com um Deus que é um Deus triuno, que é um Deus plural. Deus Pai, que planeia e que envia, que promete. Deus Filho, que vem e que obedece ao Pai. E o Espírito Santo, que também é enviado pelo Filho e que está presente na sua igreja. Ou seja, a igreja tem de ter tudo isto relacionado. Então vamos ver como chegar à igreja. O que é preciso fazer? Nós quando chegamos a sítios, quando queremos entrar em sítios, e acontece muito no início do ano letivo, quem tem crianças tenta encaixá-las em alguma coisa, que elas entrem ou em atividades desportivas, atividades culturais, nas artes. Há sempre formulários para preencher, para poder entrar, mensalidades para pagar. Há trabalhos que para começares a trabalhar tens de primeiro vender, ou seja, tens de fazer alguma coisa. O que é que nós precisamos de fazer para entrar na igreja? O que é preciso fazer? É a grande questão. O que é preciso fazer para entrar na igreja, para fazer parte da igreja? O versículo 44 diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram. Então, todos os que estavam ali reunidos tinham uma coisa em comum antes de partilharem as suas coisas. O que era? Uma crença. Mas crer em quê? Então isto remete-nos para o que está um bocadinho antes da nossa passagem. E o que está um bocadinho antes da nossa passagem foi a primeira pregação, digamos assim, do Evangelho, através de Pedro. E que mensagem é essa? É uma mensagem acerca de Jesus. Então aquilo que permite que as pessoas entrem, elas entram na igreja porquê? Porque elas creem em algo. E esse algo é uma mensagem. Essa mensagem tem a ver com Jesus. E Pedro, nesta primeira pregação, ele foca muito na morte de Jesus. Por um lado, ele diz que essa morte foi um acontecimento trágico. Foi um acontecimento calculado pelos judeus, organizado pelas pessoas. Mas, por outro lado, ele diz que foi uma morte planeada, intencional, sacrificial, prometida. Ou seja, de um lado temos pessoas a querer fazer algo, do outro lado temos Deus que já intencionou. Ou seja, é uma morte cruel, sim. É uma morte sacrificial também.
Atos 2, versículos 36 e 37, Pedro diz: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos? E se calhar é a pergunta que devemos fazer para entrar na igreja. Como é que tu podes fazer parte de uma igreja? O que é que precisas de fazer? Bom, está tudo ligado com esta mensagem, com esta pessoa. Então, se não és cristão, ou se és apenas simpatizante de ser cristão com esta ideia, talvez seja de admirar que ser cristão não está relacionado com a tua família. Não está relacionado com quem tu és. Não está relacionado com a maneira como tu te sentes. Não está relacionado com aquilo que tu fazes. Está relacionado com a maneira como tu respondes a esta mensagem. E foi isto que este grupo de pessoas que vivem de forma unida, de forma generosa, de forma alegre, eles vivem assim, desta maneira, porque algo aconteceu. Eles têm algo em comum. Eles creem nesta mensagem. Eles creem nesta pessoa. E esta mensagem é uma mensagem ofensiva para nós, para todos nós. Ela não é simpática, digamos assim, para ninguém. Porque ela, em primeiro lugar, diz que nós somos pecadores. Ela desnuda-nos. Aquilo que tentamos esconder, ela traz cá fora. Ela diz: tu falhas, tu não consegues chegar ao nível que Deus exige que tu estejas. É um bocadinho ontem estava a falar com algumas pessoas da banda que o João estava a falar, e eles estavam a falar acerca da experiência de gravar um CD, e em como gravar um CD é diferente de apenas tocar. Ou seja, para gravar um CD, tu ficas quase nu. É um de cada vez a ir gravar a primeira voz e os instrumentos, é tudo separado. E de certa forma nós também estamos a experienciar isto ao transmitirmos os nossos serviços, os nossos cultos. Porque fica tudo mais sem roupa. Nós quando vamos a ouvir e pensamos assim: ok, agora já dá para ver melhor as falhas que nós não ouvimos aqui, porque estamos todos a cantar e há muito barulho, mas depois na transmissão em casa conseguimos ver aquelas pequeninas coisas que se calhar não reparamos aqui. O Evangelho traz tudo ao de cima, tudo aquilo que nós queremos esconder. A mensagem do Evangelho traz cá para cima. E por isso é uma mensagem que nos humilha, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que é salvadora. Porquê? Porque quando nos apresenta nós, e nós não conseguimos chegar àquele nível que Deus exige, apresenta-nos uma pessoa que faz isso por nós. Apresenta-nos uma pessoa que dá a sua vida no lugar da nossa. E por isso é uma boa mensagem. É a beleza do Evangelho. E é essa mensagem que nos traz, que nos reúne. A mensagem do Evangelho. Todos somos colocados no mesmo patamar. Porque depois fica a questão, eu não sei se esta passagem é estranha para vocês. Por um lado é, porque tem aqui coisas estranhas, não é? Vender a casa. Não sei se alguém aqui nas últimas semanas vendeu a sua casa para dar o dinheiro à igreja. Espero que não. Caso contrário, a igreja provavelmente teria de pegar nesse dinheiro e comprar uma casa para essa pessoa. Mas parecem aqui algumas coisas estranhas. E este viver de forma tão unida é tão difícil, não é? Viver com pessoas muito perto durante muito tempo, começamos a ver outras coisas que não gostamos, começamos a mostrar algo de nós que é um bocadinho feio. Mas a mensagem do Evangelho permite isso. Porquê? Porque nos coloca todos no mesmo patamar. Tudo farinha do mesmo saco, costumamos dizer. E isso impede que haja superioridade da nossa parte. Ou seja, olhar para outro irmão na fé e dizer: eu sou melhor. Como é que eu posso ser melhor? Estamos no mesmo patamar. Eu sou tão pecador quanto aquela pessoa. Aquilo que a graça de Jesus que me alcançou também a outra pessoa. Como é que eu posso ser superior? Ao mesmo tempo, também impede sentimentos de inferioridade. Como é que eu me posso sentir inferior a outra pessoa? E é isso que permite este viver em comunhão. É essa graça comum que Deus nos dá. Ou seja, todos chegamos da mesma maneira. E não é assim noutros locais.
Há locais em que trabalhamos, esforçamos-nos muito, ficamos em listas de espera para podermos entrar. E enquanto esperamos, vemos pessoas com cunhas a passar à nossa frente, sem esforço nenhum a entrar. Na igreja, todos entramos pelo mesmo caminho. É a mesma mensagem para todos nós. É a mesma pessoa para todos nós. Mas em chegando, como é que estamos? Como é que vivemos enquanto cristãos? E vamos ler novamente os versículos 42 a 45. E perseveravam ou participavam fielmente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não é possível haver uma comunidade hoje em dia assim. Ou alguém podia contestar, mas eu não vejo sinais e milagres como acontecia quando eu leio a Bíblia. Eu não vejo grandes milagres serem feitos por apóstolos. Também não vejo muitos apóstolos, se é que devemos ver algum, eu creio que não. Então, se alguém chegar ao pé de vocês e disser que é um apóstolo, fiquem preocupados, está bem? Fiquem desconfiados. Porque no sentido de apóstolo, dos 12 apóstolos, com a autoridade bíblica de definir a palavra de Deus, não houve mais nenhum. E infelizmente há igrejas hoje em dia, há pessoas hoje em dia que se denominam apóstolos, no sentido de enviado. Tudo bem, mas de certa forma todos somos enviados, então todos somos apóstolos. Então todos somos apóstolos ou ninguém é apóstolo, apenas aqueles 12. Só eles tiveram esta autoridade especial e diferente que mais ninguém teve. Foram eles que escreveram o Novo Testamento. Mais ninguém pode adicionar. Logo, mais ninguém pode ser um apóstolo com esta autoridade. Mas parece que está tão longe esta ideia de comunidade como eles viviam. Pessoas que gostam umas das outras. E, infelizmente, nós temos de admitir os nossos erros enquanto igreja e as nossas falhas, porque nós temos falhado. Nós falhamos em ser este tipo de igreja. E muitas vezes não é um lugar onde as pessoas gostam de estar, ou gostam de ir, ou havia de ser aquela comunidade terapêutica, e muitas vezes não é. Estava a ouvir alguém a dizer recentemente que a igreja é talvez dos últimos sítios onde partilhar uma dificuldade, um sofrimento, um diagnóstico de depressão. Porquê? Deveria ser o primeiro lugar. Nós não temos agido bem nestas questões. Nós não temos sido essa comunidade terapêutica que devíamos ser. Nós não reagimos bem. Por exemplo, alguém escreveu numa música, um cristão escreveu numa música que escreveu, e ele escreveu esta frase: desisti da vida. Qual vida? Não há sossego. Nós não ficamos à vontade com este tipo de frase vinda de um cristão. Não sabemos como reagir. E por isso reagimos mal. E por isso deixamos de ser a comunidade de apoio uns aos outros que devíamos ser. As pessoas não se sentem bem a partilhar dificuldades. Parece que tudo tem de ser um mar de rosas. E nem tudo é um mar de rosas. A igreja não deve ser distinguida por ser perfeita. Porque não é. Nós não somos perfeitos. A igreja não se deve distinguir ao dizer: eu já cheguei, olhem para nós, imitem-nos. A igreja deve ser distinguida ao afirmar: nós estamos a caminho. Nós estamos numa viagem de transformação pela graça de Deus. E nesse sentido, vamos todo um grupo de pessoas quebradas e com problemas e com sofrimentos, mas que se apoiam mutuamente. E esse deve ser o nosso caminho. Mas como é que estavam os primeiros cristãos? Quais as suas atividades, digamos assim? Então, eles jogavam squash, ténis... Não que isso seja errado. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Ou seja, Jesus preparou aqueles 12 discípulos com uma missão específica. Ele já sabia que um deles o iria trair, Judas, mas é interessante que logo no início do livro de Atos há uma preocupação em eleger Matias e juntar Matias. Na dependência de Deus eles fazem isso. Jesus escolheu os 12, ele orou por eles. Ele orou por eles e ele diz o seguinte no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus está a dizer aos seus apóstolos, ele está a dizer, Atos 2 vai acontecer. Ou melhor, Atos vai acontecer, Atos 1, 2, ou seja, o Espírito virá e vai-vos lembrar tudo aquilo que eu vos disse e vai-vos guiar a toda a verdade. E vai haver um conjunto de ensino, que é o ensino de Jesus, mediado pelo Espírito Santo, escrito pelos apóstolos, deixado para nós hoje. E este grupo de pessoas, eles perseveravam nessa doutrina, nesse ensino. E mais, na comunhão. A comunhão não está separada da instrução. Ou seja, não é, vamos ser igreja, na igreja, no edifício da igreja, vamos abrir a Bíblia, aprender, e depois vamos combinar um outro dia para termos a comunhão. Não, as coisas estão juntas. Ou seja, instrução e comunhão está tudo junto. Vocês tiveram pouco tempo, não foi? Para aquela vossa mudança que eu gostei muito, de ter ali alguma comida, alguma bebida, algo para partilhar, que eu acho que faz tão bem à igreja ter um momento informal em que paramos e comemos uns à frente dos outros. E não que isso seja o momento de comunhão que nós vemos aqui, mas é alguma comunhão. Ou seja, não está apenas limitada a pequenos 5, 10 minutos, ou depois a combinarmos outro dia para termos comunhão. As coisas estão juntas. Os apóstolos não criaram uma escola de ensino para a doutrina e depois uma escola para a comunhão. Não. Eles também não venderam as suas casas e ficaram sem nada, mas eles usaram algumas das suas propriedades. Sim, quem tinha mais, usou-as, vendeu-as, colocou ao serviço da igreja. Ou seja, eles colmataram necessidades de acordo com aquilo que tinham. Eles geriram as coisas. Porquê? Porque isso fazia parte da comunhão, do cuidar uns dos outros. E vemos também o partir do pão. E há aqui uma questão, será que este partir do pão era a ceia do Senhor? Podia ser, podia não ser. Muitas vezes isso acontecia numa refeição. Eles tomavam uma refeição juntos e no final da refeição faziam a ceia. Vamos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Também, este partir do pão também podia ser apenas uma refeição em casa de alguém. E é bom quando convidamos outras pessoas para a nossa casa. Hoje em dia é mais complicado. Mas é bom quando perdemos do nosso tempo, quando perdemos do nosso espaço e vamos além para termos comunhão uns com os outros, para passarmos tempo uns com os outros. Não é aquela comunhão interesseira. Eu vou convidar aquela pessoa da igreja, ele tem jeito para computadores e sistemas de som, e eu preciso instalar ali qualquer coisa em casa, então eu vou convidá-lo para a minha casa e tal. Ou eu preciso fazer um armário, então eu vou convidar o Tiago e a Denise para irem lá tomar café a casa. Ou seja, aquele convite interesseiro que às vezes fazemos. Não, era uma comunhão com todos. Não apenas com os membros da família de sangue, mas com todos. E havia também oração. Então, oração é o quê? Oração é quando dizemos a Deus aquilo que precisamos, aquilo que queremos, e lhe dizemos aquilo que Ele há de fazer por nós, não é? É essa a ideia de oração. Não. É um partilhar das nossas necessidades, sem dúvida, mas a oração é muito mais do que isso. E o livro de Atos é extraordinário para aprendermos acerca da oração. Assim como as cartas de Paulo. E aquilo que ele ora pelas igrejas envergonha-me pessoalmente, porque
Porque eu muitas vezes não penso na minha comunidade e em orar por ela da maneira como Paulo ora pelas igrejas. Mas o que é a oração? A oração é uma dependência de Deus. É chegar aos pés de Deus e mostrar que somos dependentes dele. Não mostrar que eu sei o que é melhor para mim, por isso faz isto por mim, faz isto pelos outros. Mas é uma dependência de Deus, é um pedido para direção de Deus e de capacitação. Quando os apóstolos se reuniram no início de Atos, no capítulo 1, eles precisavam de alguém para colmatar a saída de Judas. E o que é que eles fizeram? Eles oraram. E depois deitaram sortes. No capítulo 1, versículo 24, eles perseveraram unânimes em oração. E no versículo 14, é uma constante no livro de Atos a oração. E vai continuar a ser. Ou seja, é reconhecer que Deus está ativo nas nossas vidas e que Ele vai continuar a estar ativo nas nossas vidas, que Ele está ativo na história do ser humano, ou seja, que Ele não está apenas sentado a ver as coisas a desenrolar e de vez em quando faz uma coisa aqui ou ali. Não, Ele está ativo. É uma demonstração nossa de submissão a Deus, que nos queremos submeter à Sua vontade. E é uma confiança que Ele responde. E esta parte também é importante, é uma confiança que Ele responde. Talvez não da maneira que estamos à espera ou que queremos, mas Ele responde. E aqui temos esta descrição, 4 coisas. Então, quatro coisas é sempre um bom número, não é? É um número fácil de memorizar. Mas é uma descrição e temos de lembrar isso. Isto é uma descrição, não é uma prescrição. Lucas não está a dizer, sejam a igreja, ou para ser igreja, vocês precisam destas 4 coisas. Não é essa a sua intenção. E isto também não é uma descrição exaustiva daquilo que a igreja deve fazer. Ao mesmo tempo, é uma excelente imagem de uma igreja. É uma excelente imagem de uma igreja. Ou seja, viver focado na palavra de Deus é sem dúvida algo bom. Partilhar a vida uns com os outros é sem dúvida algo bom. Partir o pão e o vinho, lembrar aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus. Lembrar é sempre algo bom, olhar para trás e lembrar. E oração, claro, e mostrar a Deus que nos queremos submeter à sua vontade, que precisamos da sua direção para viver e estar dependentes dele. E sermos capacitados também. Capacitados para quê? E aqui chegamos ao terceiro ponto, o que fazer na igreja? O que fazer na igreja? E vejamos novamente os versículos 46 e 47. Diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, nós entramos na igreja, nós relacionamos-nos, mas a questão é para quê? Para quê? O que é que estamos aqui a fazer? Quando nós vamos de férias, nós temos um propósito para as nossas férias. Nós vamos já com um plano, nós queremos descansar, queremos aquela passagem de Romanos 8. Não que tudo contribua para o nosso bem, mas que tudo contribua para os nossos planos. Que o tempo contribua para o nosso plano de férias, que os vizinhos, se é que há vizinhos, contribuam para o nosso bem-estar enquanto férias, que haja boa comida para nós, ou seja, queremos que tudo contribua para umas férias bem passadas, é esse o nosso objetivo. Que os preços não sejam muito caros, que não haja muito trânsito para as praias. Afinal de contas, nós trabalhamos o ano inteiro, depois temos aquelas 2 semanas e pensamos, 2 semanas só para mim. Tudo tem de contribuir para mim, para o meu descanso, para o meu lazer. E até nos transformamos em pessoas diferentes quando vamos de férias, não sei, quanto a vocês. Mas com esta ideia de eu trabalhei o ano inteiro e agora tenho as minhas férias, parece que isso me vai transformar quase num vilão enquanto as férias. E eu lembro-me quando eu crescia, aquele mal-estar entre pessoas de Coimbra e pessoas da Figueira. Porque os conimbricenses vão à Figueira só para passar férias. E depois, claro, no inverno, ninguém ia lá. Se calhar agora talvez vão lá mais vezes, porque já há centros comerciais.
Aqui há uns anos atrás não havia lá nada exceto praia. E era para isso que nós íamos. E quando vamos de férias, nós, se calhar, não somos as melhores pessoas do mundo em lidar com quem está lá. E isto é um perigo. Porquê? Porque em férias somos aquele pequeno grupo que aterrou num local, que não se quer relacionar muito com os locais, que quer apenas passar um bom tempo e quer só pensar em si. E às vezes, infelizmente, a igreja é assim. É um pequeno grupo, num local, que não se quer relacionar muito com as pessoas à sua volta. E há um mal-estar entre igreja e entre locais. Este pequeno grupo tornou-se atrativo para as pessoas. É o que lemos aqui em Atos 2. Eles viviam focados na palavra de Deus, cuidaram uns dos outros e eles tornaram-se atrativos às pessoas que os rodeavam. Que é algo desafiante, creio eu, para cada um de nós. Ou seja, eles preocuparam-se em dedicar o seu tempo a Deus e parecia que Deus fazia o resto. Deus ia transformando as suas vidas, eles próprios esforçavam-se por ter momentos de comunhão, agarrarem-se à palavra, estarem em oração, e depois Deus ia adicionando pessoas. Ou seja, havia pessoas que estavam a vir e a querer ser igreja e a querer estar na igreja. Porquê? Porque esta mensagem do Evangelho vinha acompanhada de coisas atrativas. Acima de tudo, de comunhão. Nós não queremos estar sozinhos. Nós queremos outras pessoas à nossa volta. Então, ser igreja, naquela altura, não se limitava ao edifício. Eles não tinham edifício. Às vezes iam à sinagoga, no início, mas reuniam-se em várias casas. Lá está. Eles não venderam todas as suas casas, senão não tinham casa para se reunir. E ainda bem que Deus não está limitado a um edifício. Caso contrário, como é que tínhamos sido igreja a partir de 15 de março? Teríamos deixado de ser igreja durante uns tempos? Deixado de louvar e adorar a Deus durante uns tempos? Não, Ele não está limitado a uma casa. Igreja não é ir de férias, mas envolve alguns elementos de ir de férias. Então, para irmos de férias, nós fazemos preparativos. Às vezes passamos semanas ou meses a fazer preparativos. E depois chegamos ao local e estamos no local. Ser igreja envolve preparativos. A diferença é que Jesus fez todos os preparativos e Ele só nos entrega a chave. É assim que nós entramos, é através da pessoa de Jesus. Ou seja, nós não fazemos preparativos nenhuns, nós não nos esforçamos, nós não merecemos, nós simplesmente entramos graciosamente e gratuitamente. Em férias, nós estamos rodeados de pessoas que nós não conhecemos, mas que temos uma coisa em comum. Estamos de férias. Ser igreja é muitas vezes estar rodeado de pessoas, algumas que não conhecemos muito bem. Há pessoas que de vez em quando entram na igreja e passam a ser igreja e a pertencer à igreja. Nós não as conhecemos muito bem, mas temos uma coisa em comum. A fé na pessoa de Jesus Cristo. O Tim Keller, ele disse uma coisa bastante interessante ao comparar um cristão, e eu vou contextualizar, ele disse um cristão americano, mas eu vou dizer um cristão português, tem mais em comum com um cristão na Mongólia do que com um não cristão português que mora na mesma rua, que conduz ao mesmo tipo de carro e que tem os filhos na mesma escola. É interessante pensar nisto. Um cristão português tem mais em comum com um cristão na Mongólia do que com um não cristão português que mora na mesma rua, conduz ao mesmo carro e tem os filhos na mesma escola. Aquilo que nos une é mais forte, porque é o Evangelho. É a mensagem da graça que nos coloca no mesmo patamar, no mesmo local. Aquilo que Paulo usa nas suas cartas, aquela ideia de estarmos em Cristo. Nós não estamos em Cristo com um não cristão. De férias nós queremos coisas para fazer, programas diários,
Pequeno almoço, almoço, jantar, nós planeamos tudo. Na igreja, qual é o nosso programa? Conhecer Deus melhor. É conhecer Deus melhor. É ler sobre aquilo que Ele fez por nós, na Bíblia. É louvar o seu nome. É falarmos com Ele em oração. É esse o nosso programa de igreja. E ao fazermos isso, nós vamos estar a edificar uns aos outros, a crescer juntos, Então, se ainda não chegaste a uma igreja, fica ao convite para vires, não necessariamente ao edifício, sim, também, mas por que não visitar um cristão e vir à sua casa? Por que não convidar alguém que não é cristão a vir à nossa casa? E ao fazermos isso, pensar assim, eu estou a convidá-lo para a igreja, de certa forma, ou numa pequena forma. Ou seja, às vezes o primeiro passo para entrar na igreja é entrar em casa de um cristão. É mais fácil. E pode ser uma ponte. Qual é o único critério para entrarmos na igreja? É como respondemos à mensagem do Evangelho. Como é que estamos nós a viver enquanto igreja? Como é que a Pampilhosa está a viver enquanto igreja? Ou seja, vivem focados na Palavra de Deus? A Palavra de Deus é central àquilo que a igreja faz, àquilo que a igreja planeia? A pregação é apenas um extra ou é algo essencial no culto? A palavra é algo essencial noutras atividades que a igreja faça? Na reunião de estudo bíblico, até na reunião de oração? Será que tentamos que tudo no culto se direcione e aponte para a palavra? Será que a palavra define e molda aquilo que cantamos, aquilo que oramos? Como é que estamos a viver enquanto igreja? O ensino, estando de mãos dadas com a comunhão, como é que estamos a ter comunhão? E eu sei que são tempos difíceis em que a nossa comunhão está limitada. Não é? Já estão a falar acerca do Natal e é assustador que hoje alguém disse 6, 7 semanas e já estamos em dezembro. Apesar de termos o tempo meteorológico que estamos a ter durante o dia, e perdoem-nos aqueles que estão em climas mais frios, mas nós estamos a ter uma boa temperatura. Mas daqui a 6, 7 semanas já estamos em dezembro. E claro, o nosso presidente já está a avisar: cuidado com as celebrações de Natal, cuidado com o número de pessoas que vão ter em vossa casa. Mas ao mesmo tempo, nós devemos pensar que a comunhão é essencial para o cristão, é essencial para a igreja. Como é que enquanto igreja estão a colmatar esta necessidade que nós temos de ter comunhão uns com os outros, de uma forma segura, mas existindo mesmo assim? Como é que estão a abrir essa comunhão a pessoas fora da família? Porque às vezes pensamos assim, eu preciso ter comunhão com alguém, então eu vou convidar os meus pais para a minha casa e pronto. Comunhão, fazemos assim um tique e já está feito. Mas a comunhão é com todas as pessoas da igreja. Com quem é que ainda não convidaste para a tua casa nos últimos 2 anos? Se calhar está na hora. Esta ideia que nós vemos aqui de generosidade, de partilha, e eu sei que vocês são uma igreja generosa, mas o Evangelho desafia-nos ainda mais. Como é que está a vossa vida de oração enquanto igreja? Pessoalmente, cada um de nós. O que é que dizemos a Deus em oração? Apenas as nossas necessidades, aquilo que queremos? É válido, sim, mas é muito mais do que isso. Oração é submissão a Deus. É mostrarmos dependência de Deus. Será que dependemos dele para nos capacitar? Para convidar uma pessoa para vir à nossa casa, para partilharmos algo do Evangelho? Mas há algo mais nesta passagem. E eu queria terminar com esta ideia. Porquê que nós podemos chegar à igreja e estar e fazer coisas na igreja e continuar a estar na igreja? E há aqui uma palavra que se repete, que é perseverar. Perseverar ou continuar fielmente. E isto está intimamente ligado com a ideia de temor. A ideia de temor. Este temor não no sentido de medo de Deus,
mas uma admiração contínua com quem Deus é e com aquilo que Ele está a fazer. Uma admiração contínua com quem Deus é e aquilo que Ele está a fazer é o que nos vai manter, ajudar a permanecer, ajudar a perseverar. Porque se alguém vem à igreja apenas admirado com outra pessoa, admirado com a música, admirado com a transmissão, admirado com o sistema de som, essa admiração vai passar. E vai ser difícil perseverar. Se as pessoas vêm apenas por uma admiração pelo João, por mais simpático que ele seja, e ele é um tipo impecável, essa admiração não vai durar. Mas temor do Senhor, é isso que nos vai ajudar a perseverar. É uma admiração saudável com quem Deus é e aquilo que Ele está a fazer. E é isso que vemos, eles perseveravam unânimes, eles estavam alegres. É isso que vai ser a nossa fonte de alegria. É Deus. Alguém podia dizer, mas as coisas estavam a correr bem naquele tempo. Não estavam, não. E uns capítulos mais à frente vemos, aliás, um capítulo mais à frente, vemos que as coisas não correm bem. Em breve eles vão ser presos, vão ser perseguidos, vão ser julgados. E depois continuamos a olhar para as orações, por exemplo, no capítulo 4 de Atos, a oração quando Pedro e outros estão presos, a oração não é, olha, liberta-os, Senhor. Não. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para continuarmos, para perseverarmos. As coisas não estavam a correr bem, mas a perseverança continua. Porquê? O temor continua. Porquê? A alegria continua. Porquê? Porque Deus continuava a agir na história, Jesus continuava no trono e o Espírito Santo continuava na igreja. E nós hoje podemos perseverar pelas mesmas razões. Deus continua a agir na história, Jesus continua sentado no trono e o Espírito Santo continua a agir através da igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é de facto desafiante para nós e humilhante também. Mostra-nos as nossas falhas e também nos mostra as boas notícias que há na pessoa de Jesus. Senhor, olhamos para Atos 2 e a igreja primitiva e ficamos admirados como eles estavam a viver. E sabemos que não é uma descrição para a maneira como devemos viver, mas é uma imagem bonita de como podemos viver, focados na Tua palavra, tendo comunhão uns com os outros, valorizando o outro, cuidando do outro, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. A cada dia, a cada semana, a cada mês, lembrarmos o sacrifício de Jesus por nós. E a oração, mostrar-nos dependentes da Tua vontade, submissos à Tua vontade e procurando ser capacitados para a missão que nos dás o privilégio de participarmos. E, Senhor, queremos nos entregar nas Tuas mãos, individualmente e enquanto igreja, aqui na Pampilhosa. Possas moldar-nos para sermos uma comunidade focada na Tua palavra, uma comunidade focada na comunhão e em cuidar uns dos outros, uma comunidade focada em lembrar Jesus e o seu sacrifício, uma comunidade focada em oração. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.